Vamos ler então Apocalipse 13, de 1 a 2, e logo a seguir, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Vamos ler Apocalipse 13, de 1 a 2, e logo a seguir, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Oremos. Deus Santo, nós te rendemos louvores, te rendemos graças, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. E a tua misericórdia é razão de estarmos aqui. A tua misericórdia é razão de não sermos destruídos. Graças nós te rendemos por isto. Queremos, ó Deus, nesta manhã, Senhor, ser envolvidos pela tua glória. Queremos, ó Deus, ansiamos por tua manifestação. Ansiamos, ó Deus, por ser guiados pelo Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a mergulhar na tua palavra, a assimilá-la, a entendê-la com o coração, para que possamos, ó Deus, nesse processo, ser aperfeiçoados, ser santificados e ser conformados à imagem do Senhor Jesus. Permita-me, Deus, ser instrumento de edificação nesta manhã e que o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Então, hoje eu vou tentar conduzir essa aula de maneira mais leve, suave, sem preocupação, porque eu tenho tempo suficiente aí, tenho aí 2 horas. Eu vou até 11 horas. Então, eu vou ler todos os textos possíveis, porque já que eu não tenho tempo, quer dizer, não vai ter outra aula, vou então conduzir com muita leveza essa aula. Antes que eu comece, eu quero retificar uma fala minha da outra aula. Eu assisti o vídeo. E na minha locução, eu havia dito sobre as nações que circundam Israel. Eu disse que os inimigos de Israel sempre estiveram ao redor de Israel. E aí, na minha fala, eu disse que essas nações, elas seriam descendentes da linhagem de Abraão, Ismael e Isaque. A correção: Abraão, Ismael e Esaú. As nações inimigas de Israel, que estão ao redor de Israel, são descendentes da linhagem de Abraão, Ismael e Esaú, e não Isaque. É claro que se for considerar todo o Oriente Médio, incluindo Israel, que está no centro, certo? Eu poderia dizer, todos eles, incluindo Israel, são descendentes diretos de Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, Esaú. Mas os inimigos de Israel são descendentes de Abraão, Ismael
e Esaú. Amém? Então, retifico a minha fala. E com base nisso, antes também que eu comece a ministrar, a continuar a aula anterior, eu vou trazer os textos que eu falei que apontam Israel como centro desse interesse todo e as nações ao redor como inimigos. Há muitos textos. Eu escolhi aqui uns 5 ou 4 textos. Na aula anterior eu tinha lido apenas um texto, né? Vamos lá. Zacarias 12, 2. Foi o texto que eu li. Zacarias 12, 2. Eu não tenho pressa. Zacarias 12, 2. Então, esses textos mostram, comprovam, que os inimigos de Israel sempre estiveram à sua volta. 12, 2. Diz assim: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Os povos estão em redor. E também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Observe que essa profecia aqui é uma referência clara ao tempo em que o anticristo vai sitiar Jerusalém. Então, esse texto faz menção das nações que estão ao redor de Israel. Isto é, os inimigos de Israel sempre estiveram ao seu redor. Outro texto. Joel 3, 11 e 12. Quem achou aí antes de mim, pode ler. 3, 11 e 12. A pessoa que vai ler e depois eu leio. Achei. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor. Congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Verso 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Em redor de quem? De Israel. E esse redor aqui faz menção às nações que ocupam o território, exatamente o território do Oriente Médio. Ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste do povo judeu. O Oriente Médio pega um pouquinho do norte da África, certo? E ao norte e ao sul de Israel e a leste. Outro texto. 2 Samuel 7:1. Segundo Samuel 7:1. Amém? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua casa, em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. O centro é Israel. O interesse final, o interesse profético, o interesse de tudo que diz respeito ao plano de Deus está ali, no centro. Deus escolheu Israel para se revelar às nações. E o diabo se arregimentou, o diabo fez o que pôde e ele faz o que pode para destruir o povo judeu. Para destruir o povo de Deus. Tanto os judeus, tanto o povo de Israel, quanto a igreja. Mas são tentativas fracassadas. Porque ninguém pode impedir
o agir de Deus, o plano de Deus. Amém? Outro texto. Daniel 9,16. Quem achou aí também antes de mim pode ler. 9,16 diz assim: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Mais uma vez, as nações em redor de Israel. E o último texto, 1 Samuel 14, 47. Primeiro Samuel 14, 47. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. É claro que, nos dias de hoje, nós não encontramos o nome de nações de Moabe, Edom, Filístia, certo? Mas as nações que estão lá, certo? São descendentes, são dessa linhagem. Filístia, Edom, ou seja, todos eles, na sua maioria ali, são descendentes de Ismael, da descendência de Ismael e Esaú, que desde sempre, desde lá, nutrem um ódio ferrenho, um ódio imortal contra Israel. Certo? Tudo isso começou com Abraão, Sara e Agar. Certo? O que nós temos lá no Oriente Médio começou com Abraão, Sara e Agar. Todos eles reivindicam ser herdeiros da promessa abrâmica. O próprio Islã declara que o povo muçulmano, o povo árabe muçulmano, é que é descendente, é que é herdeiro das promessas abrâmicas, e não Isaac. Eles dizem isso abertamente. Então fica claro, fica evidente, que os inimigos de Israel sempre estiveram ao seu redor. Agora, voltando aqui então ao texto que nós lemos, Apocalipse 13. Vamos então prosseguir então com o tema o anticristo e o seu domínio. Vimos que na grande tribulação, o diabo ele é expulso do céu para a terra. E em virtude disso, em razão disso, é que se começa a grande tribulação. O capítulo 13 nos traz o aparecimento do dragão, tá certo? Na sua preparação para perseguir os santos. Perseguir os santos que ficaram. Perseguir aqueles que foram salvos durante a grande tribulação. E no capítulo 13, nos mostra como ele fará isso. Então, o dragão aparece no capítulo 12, e no capítulo 13, aparece o surgimento da besta. Isto é, o dragão, a antiga serpente, Satanás, produz a besta. Certo? E o que seria essa besta? É claro que João aqui faz uso de uma linguagem figurada para retratar o último império humano na Terra, o último inimigo de Deus. E esse império, esse último império, ele está profundamente ligado aos reinos anteriores, aos reinos proféticos, aos reinos bíblicos, aos reinos que o diabo controlou para tentar frustrar o plano de Deus. Observe que todos esses reinos, Egito, Assíria, Babilônia,
o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, o Califado Islâmico, todos eles tiveram relação direta com o povo de Deus. Esses impérios foram instrumentos de Satanás para tentar frustrar o plano de Deus. Mas os planos de Deus não podem ser impedidos. Ele disse: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O diabo não pode e nunca poderá frustrar aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus planejou. Então nós vimos que no capítulo 12, o diabo está se preparando para perseguir aqueles que ficaram, certo? Há uma guerra no céu, e essa guerra tem muito a ver com o que vai acontecer no arrebatamento. Mas nessa guerra ele é expulso para a terra, e é nesse período então que se começa a grande tribulação, e no capítulo 13 aparece então a figura da besta. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, eu li, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Observem que nesse texto, observe que o que Paulo escreve combina muito com o que João escreve. João diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Percebe que há uma ligação? Aqui Paulo diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E João diz que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isto é, Satanás, quando expulso do céu para a terra, ele se acha em desvantagem porque ele é espírito, em um mundo material, certo? Então, ele vai precisar de alguém que ele possa usar. Como ele não pode fazer para si um corpo, então nós vemos que haverá uma espécie de falsa encarnação. A besta é o reflexo exato da pessoa do dragão. Observe que, assim como o dragão, a besta possui 7 cabeças e 10 chifres. A única diferença é que os diademas, que são as tiras reais, as coroas reais, estão nos chifres. No dragão, aparece nas cabeças. O que significa diademas, que são coroas reais? Significam autoridade. Isto é, o anticristo, esse reino, esse último reino, terá como base 10 nações. 10 chifres simbolizam 10 nações. Essas nações receberão autoridade durante um tempo e formará o núcleo desse último império. O diabo, através da besta, através do anticristo, terá o seu último império na terra através de 10 nações. Essas nações, de onde que elas serão? Quem são essas nações? Certo? Vamos entender isso aqui. Quando nós abordamos esses textos,
Nós precisamos ter uma ideia bíblica, uma mentalidade bíblica. Nós não podemos interpretar a Bíblia segundo a cultura ocidental. Certo? Tudo começou lá, no Oriente Médio, e vai terminar lá. Não tem nada a ver com Brasil, Rio de Janeiro, Miami, Nova York. Tudo começou lá e Israel é o centro. Quer dizer, o nosso olhar deve estar voltado para aquela região lá. Essas nações são as velhas nações bíblicas. Não queira colocar aí Europa, a Rússia, Nova York, nada disso. As nações que formarão o núcleo do império do anticristo são descendentes das velhas nações bíblicas. O livro de Apocalipse fala acerca do anticristo e dos santos da tribulação. Paulo fala do anticristo e da igreja antes do arrebatamento. O anticristo só será revelado como sendo Satanás após o arrebatamento. Mas antes dele, ele virá como homem e enganará o mundo. Muitas pessoas de nossas igrejas possuem a verdade, mas não têm o amor da verdade e, portanto, serão facilmente enganadas. O engano será a característica principal da ascensão do anticristo. Quando os discípulos indagaram de Cristo, que sinal haverá da tua vinda? A primeira coisa que ele disse foi: vede que ninguém vos engane. Paulo disse que sua vinda, isto é, a vinda do anticristo, seria com muita mentira e injustiça. O Apocalipse fala de Satanás que seduziu o mundo todo. Só existe um modo de não ser enganado. Qual é? A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Nós somos os únicos representantes, certo? Dessa verdade. Mas a questão é que muitos de nós não nutrem amor pela verdade. Qual é a única maneira de não sermos ludibriados, de não sermos levados pelo engano, pela mentira? Por quê? A característica principal desses últimos tempos será o engano religioso, a mentira. E quem não der valor à verdade, quem não prezar pela verdade, quem não buscar a verdade, quem não amar a verdade, será alvo fácil do engano. E essas pessoas, elas serão enganadas, Deus vai permitir isso. Por quê? Como diz Paulo, elas se deleitaram na injustiça. Elas não deram crédito à verdade, elas deram crédito à mentira. Portanto, essas pessoas serão alvos fáceis da ação desse último império, da ação do anticristo. Agora, vamos ler aqui alguns textos, alguns títulos e alguns nomes foram atribuídos a esse sujeito, a esse elemento, certo? Mas nós, de maneira recorrente, apenas citamos um termo, que é o anticristo. A gente conhece esse elemento, esse indivíduo como anticristo, mas há muitos nomes que muitos profetas atribuíram a esse sujeito. Por exemplo, ele é chamado de chifre pequeno, em Daniel 7:8. Vejamos, Daniel 7:8. Quem achar aí antes de mim, pode ler. Eu já achei aqui, 7:8. Diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse texto aqui é um texto profético, tá certo? E ele faz referência ao terceiro império que Nabucodonosor teve aquele sonho e que Daniel interpretou. O terceiro sonho,
correção. O terceiro império foi o Império Grego. Amém? É isso? Essa profecia aqui, ela faz referência a um dos reis dessa dinastia grega. Ela faz referência ao Antíoco Epífanes, ou Antíoco IV. Quer dizer, ele se intitulou Epífanes, ou Epifânio. Epifânio, ou Epífanes, significa Deus manifestado. Então, ele se auto-intitulou Deus manifestado. Então, esse elemento, ele foi o último rei da divisão do Império Grego. Como eu tenho um tempo aqui suficiente, eu vou, então, destrinchar isso aqui. O terceiro império foi o Império Grego. E ele começou com um chifre notável. Quem foi? Quem aqui conhece a história? O Império Grego começou com quem? Alexandre o Grande. Só que ele durou pouco tempo. Ele morreu e não deixou sucessores. O que aconteceu em seguida? O seu reino, o seu império, foi dividido entre 4 generais. Então, o Império Grego começa com uma unidade política, na pessoa do seu rei, Alexandre o Grande. Após a sua morte, é dividido em 4 partes, certo? E no final desse império, aconteceu a divisão em 2 blocos. Esse Império Grego terminou com 2 blocos, Reino Norte e Reino Sul. Certo? Quando eu digo Reino Norte e Reino Sul, eu trago como referência Israel como centro. Reino Norte, por quê? Este reino ficava ao norte de Israel. Reino Sul, porque o Reino Sul ficava ao sul de Israel. Reino Norte, Assíria. Reino Sul, Egito. A capital do Reino Norte era a Síria. Síria, não a Síria. E a capital do Reino Sul, Egito. O Reino Sul foi a dinastia de Seleuco. E o Reino Sul foi a dinastia de Ptolomeu. E no final, aparece esse elemento que Daniel aqui chama, na profecia, de chifre pequeno. Ele começa sorrateiramente, através de muita malícia, muita astúcia, e aí se apropria do reino, certo? Esse indivíduo foi que invadiu Jerusalém, oprimiu os judeus, impediu os sacrifícios, impediu que os judeus guardassem o sábado, sacrificou uma porca no altar, e é a isso que Daniel se refere como abominação desoladora. Certo? Então, esse elemento, esse Antíoco Epífanes, ele é o tipo mais completo do anticristo. Agora, só que a profecia, ela... Eu vou entrar também nessa questão aí, se vai ser mundial ou não. Certo? Eu quero dizer a princípio que não houve nenhum reino que fosse mundial. Não, também não. Também não. Nenhum reino humano será mundial. Quando Nabucodonosor assume o trono, certo? Há muitos textos que parecem nos dar a impressão de que o Império Babilônico foi um domínio mundial, mas não foi. Aqueles textos, eles são oriundos de uma expressão figurativa. É uma expressão chamada sinédoque, que considera a parte pelo todo ou o todo pela parte. Se você for ver, pesquisar historicamente, Nabucodonosor não dominou o mundo inteiro. Inclusive, havia outros impérios simultaneamente ao Império Babilônico. E assim por diante. Império Medo-Persa, Império Grego, certo? Não houve um grande... Houve um grande império que nós nem sequer fazemos menção, que foi o Império Britânico. Foi o que mais ocupou terras, foi o que mais dominou nações, mas mesmo assim não dominou o mundo inteiro. Certo? Não houve nenhum império humano que fosse absoluto, que tivesse controle absoluto
sobre a terra, certo? E mais tarde eu vou falar sobre isso, sobre Daniel, capítulo 2, capítulo 7, uma parte do capítulo 8, capítulo 11, que trata desses últimos impérios mundiais. Daniel começou interpretando o sonho do rei, e depois ele teve outras visões, outras revelações complementares sobre estes reinos até a volta de Cristo. O único reino que será de domínio absoluto será o reino de Cristo. Certo? Então, esses reinos serão devorados, serão substituídos pelo reino que desce do céu. Então, este reino, sim, ele será de proporções absolutas, ele terá controle irrestrito, absoluto sobre a terra. Mas nenhum outro império humano teve esse controle absoluto. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, califado islâmico, e olha que houve muito mais impérios. Império Maia, Império Azteca, certo? Muitos impérios. Tá certo? Agora, esses impérios que estão aqui na Bíblia, que são 7, é evidente que houve muito mais impérios. Esses impérios que estão aqui, eles estão relacionados diretamente com o povo de Deus e com o plano de Deus. Esses impérios, eles têm relação direta com o povo de Israel. Foram reinos que o diabo usou como instrumento para perseguir o povo de Deus e para tentar impedir o plano de Deus de redimir a terra. Mas houveram muitos outros reinos. Então, aqui o anticristo que nós conhecemos aparece com um nome, com o título de chifre pequeno. Daniel 8:9. Eu dei essa palhinha aqui porque hoje eu tenho tempo demais. Estou com tempo. Pode ler, pode ler. Certo? Quem é esse chifre pequeno? Eu falei aqui que o Império Grego, no seu final, termina em 2 blocos. O Reino Sul e o Reino Norte. Não, Norte e Sul, né? Norte e Sul. Então, esses 2 reinos viviam em conflitos. Isto é, o Império de Alexandre o Grande terminou em um reino dividido, Norte e Sul. Certo? E esse chifre pequeno é exatamente Antíoco Epífanes, que ele domina tudo, invade a terra gloriosa e fez o que fez. Só que, no capítulo 11 de Daniel, do versículo 1 até o versículo 35, fala do Império Grego com mais detalhes, certo? E vai até a revolta dos Macabeus. Quer dizer, essa história toda está em um livro apócrifo. Então, o Império Grego termina com Antíoco Epífanes, que é derrotado pelos Macabeus. Tá certo? Só que, do verso 36 do capítulo 11 de Daniel, já avança para o futuro, fazendo uma referência ao anticristo. Então, o chifre pequeno é tanto atribuído a Antíoco Epífanes, quanto ao anticristo. Esse elemento, esse último inimigo do povo de Deus, esse último inimigo de Deus. Outro nome dado a ele, Daniel 11, 21. Diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Isto é, as profecias de Daniel sobre esses impérios, elas são, na sua maioria, história. Mas quando chega no Império Grego, as referências a esse chifre pequeno, elas têm dupla referência. Elas tanto se aplicam ao Império Grego naquela época, quanto têm aplicação ao anticristo. Então, esses nomes, esses títulos, eles são atribuídos ao anticristo. Chifre pequeno,
e homem viu. Outro título, Ezequiel 38. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volta o rosto contra Gog, da terra de Magog. Quem é esse Gog? Há algumas linhas que tratam esse texto como sendo um cumprimento futuro com relação à Rússia, porque eles identificam essa terra como sendo o extremo norte de Israel. Só que Gog, por toda a descrição, por toda a narrativa que está aqui em Ezequiel 38, 39, Ezequiel 38, 39 está alinhado perfeitamente com Apocalipse 19 e 20. Ou seja, Gog é o próprio anticristo. Por quê? Depois do que você lê aqui, depois da ação de Gog, Israel será completamente restaurado. Não haverá outro inimigo. Então, Gog é o anticristo. Gog, da terra de Magog. Magog não é a Rússia, é o norte de Israel. O norte de Israel é a Turquia, é a Síria. Então, eu tenho inclinação para crer que o anticristo virá da banda do norte, virá desse território compreendido pela Turquia, pela Síria. Tá certo? Outro título que é atribuído ao anticristo. 2 Tessalonicenses 2:3. Eu estou lendo esse texto a texto porque eu tenho tempo. Vamos lá. 2:3. Pode ler. Amém? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. É mais um termo que aqui Paulo usa para se referir a esse sujeito. Segunda. Então este é mais um título, mais um nome. É porque a gente só faz menção de um nome. Quer dizer, esse nome ficou muito conhecido, Anticristo. Mas ele teve muitos outros títulos e muitos outros nomes. E o capítulo 13, que é o texto básico, é o texto que nós estamos estudando, certo? Aparece a expressão, a besta que emerge do mar. Então, esses são os títulos, esses são os nomes que são atribuídos a esse elemento, a esse sujeito, a esse carcará sanguinolento. Então, observe que é o seguinte, existiram ao longo da história muitos homens, muitos reis, que foram opositores do povo de Deus, que foram inimigos de Deus, e que se opuseram ao plano divino. Faraó, Senaqueribe, Nabucodonosor, Antíoco Epífanes, Calígula, Nero, entre outros. Então, esses homens, eles foram prefigurações, eles foram tipos do anticristo. E dentre eles, o mais completo é Antíoco Epífanes. Então, observe que existiram ao longo de toda a história muitos homens que foram opositores de Deus. Então, são esses homens. O termo anticristo, que é o termo que a gente usa com muita frequência para se referir a esse último inimigo de Deus, ele só é encontrado em 1ª e 2ª João. Ali, ele designa qualquer pessoa que nega a Cristo. Como o nome dele não é revelado, cada escritor bíblico dá a ele a sua própria designação. Vamos ler então esses textos. O termo anticristo, apenas na Bíblia, aparece 4 vezes. Somente João usa esse termo. Vamos ler. 1 João 2:18 e 22.
Diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? Compreenderam? Era um assunto recorrente entre eles. Pregava-se muito sobre este assunto. Tá certo? Eles ouviram falar muito sobre esse assunto. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Outro texto em João. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa a Jesus não vem de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Observe que aqui João faz uma diferença entre o espírito do anticristo e o anticristo. Observe que este assunto era um assunto comum entre eles. Pregava-se, ensinava-se muito sobre este assunto. Então aqui João faz uma diferença entre o espírito do anticristo que já está presente no mundo e o anticristo. O anticristo, evidentemente, será uma personificação desse espírito. Já Paulo já usa outros textos. O mistério da iniquidade já opera. E somente aguarda um que seja retirado. E então será revelado o iníquo. Então Paulo faz essa diferença de mistério da iniquidade e homem da iniquidade, que é o que João quis dizer. É a mesma coisa. Mistério da iniquidade, homem da iniquidade, espírito do anticristo e o anticristo. O homem da iniquidade é o anticristo. O mistério da iniquidade é o espírito do anticristo, que já está presente no mundo. E que espírito é esse? Ele diz, é o mentiroso, é o enganador, é aquele que nega o pai e nega o filho. Há um sistema hoje no mundo, e poucos percebem isso. Há um sistema no mundo hoje supremacista, totalitário, misógino, político, militar, religioso, que se enquadra perfeitamente nesse perfil. Eu estou falando do Islã. O movimento islâmico, a religião islâmica, se enquadra perfeitamente nesse perfil. O espírito do anticristo. Por quê? Esse espírito, assim como o anticristo, nega o pai e nega o filho. E sabe quais são as doutrinas centrais da religião islâmica? A religião islâmica tem como ensino central, e eles dizem, Deus não é um pai. Deus não gera. Por isso que para eles é uma blasfêmia você dizer que Jesus é o Filho de Deus. E esta confissão é um ponto básico da fé cristã. Dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é um ponto básico da fé que salva. Tá certo? João disse, Jesus fez muitos outros sinais diante dos seus discípulos. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então, afirmar que Jesus, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é admitir que Ele é Deus. É admitir que Ele é um com o Pai. É confessar que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E é isso que eles contrapõem. E eles matam. Porque julgam essas pessoas infiéis, dignas de morte. Então, o movimento que se encaixa perfeitamente nisto, que contém esse espírito, é o movimento islâmico. Que é um movimento não só religioso, mas é social, militar, político. E é
um movimento implacável que não admite a crença em outros deuses, em outras religiões. Eles impõem aquilo que eles creem, certo? E eles destroem, eles matam, eles despedaçam tudo aquilo que não está conforme os credos que eles defendem. Anticristo, a palavra anticristo é derivada do grego, que significa alguém que se opõe a Cristo ou que usurpa o seu lugar. A palavra anti ali, ela pode ser tanto alguém que se opõe, tanto alguém que é contra, como alguém que toma o lugar, aquele que usurpa o lugar. O seu domínio. O núcleo do seu domínio será o território compreendido pelos 4 impérios mundiais do livro de Daniel. Eu quero fazer aqui uma pequena observação. Quando eu uso aqui essa expressão impérios mundiais, eu não quero dizer de fato impérios mundiais, porque não houve impérios mundiais. Houve sim reinos, como babilônico, como o Império Grego, que dominou vasta extensão de territórios, mas não foram mundiais. O núcleo do seu domínio será o território compreendido pelos 4 impérios mundiais do livro de Daniel. Apocalipse 13, 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo. Aqui é uma linguagem figurativa. Certo? A besta que vi era semelhante a um leopardo. Ou seja, essa combinação que João aqui viu, ou seja, o reino do anticristo, este reino final, é comparado, é semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Observe que João aqui está tendo essa visão na ordem inversa da visão que Daniel teve. Daniel 7. Daniel teve essa mesma visão, só que primeiro ele viu o leão, depois o urso e depois o leopardo. O capítulo 7 do livro de Daniel fala sobre as 4 bestas ou as 4 feras. Os 3 primeiros animais são discerníveis: leão, urso, leopardo. E o 4º animal da visão de Daniel não é mencionado, não é designado. Ele chama de monstro terrível, animal terrível e espantoso. E aqui, João tem a mesma visão, só que na ordem inversa. Ele vê a besta, que era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Isto é, o domínio do anticristo está relacionado aos territórios do Império Babilônico, do Império Medo-Persa e do Império Grego. Estas mesmas regiões se constituirão na base, no núcleo do Império do Anticristo. Então, observe que a besta, esse último reino, é uma combinação monstruosa do leopardo, do urso e do leão. Vamos ler então Daniel 7:7. E depois teremos uma pausa de 5 minutos. Daniel 7:7. Essa visão aqui, observe que no capítulo 2 de Daniel, Daniel interpreta o sonho que o rei teve. Mas aqui, no capítulo 7, é uma visão que ele teve. Então, a partir daqui, Daniel passa a ter revelações, passa a ter visões que são complementares ao capítulo 12 e que fala desses últimos reinos. Daniel teve visões e revelações dos últimos impérios, dos últimos reinos, até a volta de Cristo. 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite,
E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. O que é que ele tinha? Grandes dentes de ferro. Isso te lembra alguma coisa? Quem já leu aqui e estudou Daniel 2? Daniel 2 fala de uma grande estátua metálica, e a sua composição era de quê? Ferro, prata, cobre ou bronze e ferro. Então, este quarto animal aqui, ele tem características do quarto império, que foi o império de ferro. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinham 10 chifres. Então, assim como está aqui em Daniel 7, na visão que João teve, a besta também tem, vê a besta com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. 7 cabeças é uma referência a reinos, impérios. Então, 7 cabeças fazem referência ao controle que está se completando do diabo sobre a terra ou sobre os povos. O número 7 aqui é um número que se completa, é um número da completude, não é propriamente o número da perfeição. É evidente que o perfeito pode ser simbolizado pelo 7, mas o 7, ele é essencialmente, aponta, indica para um ciclo que se completa. Por quê? O dragão tem 7 cabeças, mas não é perfeito. 7 cabeças fazem referência ao domínio que vai se completar com o anticristo sobre a terra. Isto é o último reino que ele vai controlar. Por quê? Depois disto, nós teremos o aparecimento do Senhor Jesus Cristo que vem para estabelecer o seu reino sobre a terra.